Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Diógenes, do blog de Forex, diariofxonline.blogspot.com. E esse é o nosso vídeo com análise para a semana de 15 a 19 de dezembro de 2014. Temos várias oportunidades e nesse vídeo eu pretendo falar de praticamente aí todos os pares, os principais pares que são negociados no mercado Forex, com as possíveis oportunidades, os principais pontos de interesse para essa semana, que eu acredito que pode gerar belas oportunidades para a gente. Caso você não conheça, eu te convido a conhecer o meu blog. O endereço é esse aí que está aí na tela, vai estar também na descrição desse vídeo, ok? Não esqueça de ao final do vídeo, ou enfim, compartilhar, mandar para os seus amigos, conhecidos, para qualquer pessoa que tem interesse no mercado Forex. Eu tenho absoluta certeza que as informações que você vai encontrar nesse vídeo são realmente importantes e podem te ajudar. Não digo no sentido de te mostrar oportunidades, mas sim talvez uma melhor forma de entender e interpretar o mercado, ok? Primeiramente, a respeito dessa estratégia que eu falo nesses vídeos do final de semana, não são pontos de entrada, ok? Não são onde você deve comprar, onde você deve vender, de forma alguma, mas sim são pontos do mapeamento para os principais pares. O que é um mapeamento? O mapeamento é nada mais nada menos do que pontos de interesse onde pode acontecer alguma oportunidade, certo? Pontos de interesse são os pontos onde existe uma maior probabilidade que o mercado inverta a sua direção ou continue a sua direção, mas de qualquer forma são pontos de tomada de decisão. É muito importante nós entendermos esse conceito para a gente não negociar contra esses pontos, mas sim a favor desses pontos de interesse. Ok? Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou falar um pouco rapidamente e eu vou explicando os conceitos, mas eu tenho certeza que você vai entender. Primeiramente, nós temos aqui EURUSD no gráfico mensal. Olhando para o gráfico diário, a gente pode ver como ele teve uma queda muito significativa desde o mês 7, julho, agora desse ano, e caiu 1.436 pips, 1.450 pips até aqui embaixo. Se medirmos desde lá de cima, enfim, 1.750, mais ou menos. A tendência de queda está bem estabelecida, a gente pode ver aqui pelo indicador rastreador de tendências, está mostrando aqui que na tendência, no gráfico diário, no caso D, está em vermelho, significa que nós temos uma tendência de queda. Inclusive, esse indicador é um indicador que você ganha gratuitamente ao assinar minha newsletter. Você vai poder também encontrar na descrição desse vídeo o link onde você pode receber esse indicador gratuito, ok? Bom, então a tendência é de queda no gráfico diário, mas olhando aqui para o gráfico mensal, nós podemos observar como o preço acabou de tocar em uma linha de tendência de alta, ok? Unindo esse ponto aqui juntamente com esse e traçando uma linha, nós vemos que o preço acabou de tocar nessa linha de suporte e começou a subir, formando para a gente, apesar de que ainda estamos no meio do mês, mas formando para a gente um pin bar, que é um padrão de possível reversão, certo? No gráfico semanal temos aí a mesma imagem, dá para a gente ver claramente como o preço tocou na linha de tendência de alta e imediatamente depois ele começou a subir. E portanto, no gráfico diário, o meu ponto principal de referência, pode-se dizer que eu tenho mais de um para essa semana, mas temos várias linhas de tendência de queda. Temos essa aqui, por exemplo, que é a mais exterior. Também temos essa outra que é um pouco mais próxima, mas o ponto realmente que mais me interessa para essa semana, os dois pontos de maior interesse é essa linha de tendência que é a mais próxima do preço agora. O preço iniciou o rompimento e nós temos também, esse aqui também é outro ponto de interesse no qual eu quero prestar atenção, é esse nível aqui. Ok? Qualquer decisão de inversão de tendência que vá ser tomada para o EURUSD nos próximos dias, acredito que estarão relacionadas com esses dois pontos de interesse. A linha de tendência de queda, que ainda não concretizou o rompimento, e essa resistência que foi a máxima do mês de novembro. Okay? Se o preço conseguir ultrapassar essa máxima do mês de novembro, é bastante provável que ele inverta a tendência, tudo isso levando em consideração que nós temos uma tendência de alta no gráfico semanal. O preço acabou de tocar no ponto de suporte, caiu 1.400
1.750 pips, desde o topo aqui em cima até aqui embaixo. E no gráfico diário podemos observar uma possível inversão de tendência. Esses são os meus 2 pontos de interesse para essa semana, e é ao redor desses pontos onde eu quero procurar pelas minhas melhores oportunidades. Ok? Imaginamos que o preço toque aqui, a partir daqui ele forma uma tendência de queda no gráfico de 30 minutos. Esse ponto foi resistência e pode vir a funcionar como resistência novamente, certo? Então, exatamente para isso que funciona, para isso que serve esses pontos de interesse. Temos o GBP-USD, que de forma similar ou correlacionada aí com o Euro-USD também caiu muitos pips, na verdade foi aqui 1.650 mais ou menos. Olhando para o gráfico semanal, a gente pode, gráfico mensal, desculpa, a gente pode ver como esse ponto que aqui foi resistência, aqui atrás foi suporte, funcionou como resistência novamente. Esse aqui eu acredito, na minha opinião, esse aqui é o método mais simples, mais fácil de se negociar que você é capaz de imaginar. Okay? Não acredito que exista outra coisa mais simples do que isso, negociar suporte e resistência. Olha só, no gráfico mensal, aqui funcionou como suporte, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como resistência novamente. Existe um outro vídeo onde eu falo como traçar ou como determinar níveis de suporte e resistência, que também vai estar lá na descrição desse vídeo, e eu te convido a ver esses vídeos, como encontrar suportes e resistências, que com certeza vai ser bastante útil para você também, certo? Bom, o preço caiu bastante, não estamos em nenhuma zona muito importante pelo gráfico mensal, mas pelo gráfico semanal nós estamos sim em uma zona importantíssima, que é esse ponto. Aqui atrás foi resistência e aqui é uma potencial zona de suporte. Apesar de que o preço está sendo negociado abaixo, mas ainda assim é uma potencial zona de suporte, uma vez que o preço, a gente pode ver claramente aqui no gráfico diário, dá para ver, como o preço não conseguiu efetivamente romper essa zona de suporte, está aqui todo preso dentro dessa zona. Okay? Possíveis ou pontos de interesse para essa semana: essa linha de tendência de queda é o mais importante, e de forma similar ao Euro-USD, a máxima do mês de novembro também é um ponto extremamente importante que pode gerar para a gente oportunidades de compra ou de venda. Eu quero basear as minhas negociações principalmente ao redor desses níveis. Essa aqui foi a resistência, não foi a máxima, eu me enganei, mas é um ponto de bastante interesse durante o mês de novembro. Okay? Aqui foi resistência, aqui atrás foi suporte, e aqui um pouco mais para trás foi uma zona de suporte também. Vamos ver o próximo. O USD-CHF, estamos em uma zona de resistência extremamente importante no gráfico semanal. Dá para a gente ver claramente esse nível. Aqui foi resistência e aqui já está funcionando como resistência, portanto existe uma grande probabilidade que o preço venha a inverter a tendência e começar a cair. No gráfico diário temos várias linhas de tendência de alta, mas a mais importante é essa aqui, que é a que está mais próxima do preço. De forma correlacionada com o Euro-USD, também quero prestar atenção na mínima do mês de novembro e nessa linha de tendência de alta. Todas as minhas decisões, ou as minhas principais decisões para essa semana, vão estar preferencialmente envolvidas próxima a esse nível e a esse nível para esse par. Ok? Próximo nós temos o USD-JPY. Vamos ver aqui no gráfico mensal. Se aproximou muito dessa zona de resistência. Temos aqui essa zona de resistência, marcamos o topo lá em cima, mas nós também, sendo um pouco mais, pegando aqui outros níveis, esse nível aqui foi resistência e aqui também foi resistência. A gente pode observar que o USD-JPY teve um movimento de alta muito expressivo. Okay? Fez todo esse movimento de alta, lateralidade, outro movimento de alta, e é a primeira vez, depois de todo esse movimento de alta, que ele entra nesse estado de rejeição. A gente pode ver, formou aqui um pin bar, ainda estamos no dia 15, 14 mais precisamente, mas é a primeira vez que mostra essa força por parte dos vendedores. Isso pode mostrar uma possível inversão de tendência no curto e médio prazo para o USD-JPY. E é basicamente nisso que eu estou interessado essa semana. No gráfico semanal podemos observar também uma massiva força vendedora,
E pontos de interesse para essa semana, deixa eu diminuir, essa mínima, que anteriormente aqui foi um ponto bastante interessante, deixa eu aumentar um pouco mais. Esse ponto aqui foi suporte e esse aqui é o meu ponto principal de interesse. Imaginamos que o preço consiga romper esse nível, esse aqui é onde eu quero começar a procurar pelas minhas possíveis oportunidades de venda para o USDJPY. Okay? Não temos uma linha de tendência de alta muito expressiva, temos uma que estava muito próxima do preço, que não nos dá muita segurança, essa aqui, até porque está meio enviesada aí. Temos outra, mas está bastante longe. Okay? Então meu único ponto de interesse é esse aí no USDJPY, essa zona que está marcada em amarelo. O USDCAD, aqui no gráfico mensal, temos uma zona de resistência muito mais para cima, não tem nada muito importante agora. No gráfico semanal, temos essa zona de resistência, da onde o preço está se aproximando, e ele rompeu essa zona aqui. No gráfico diário, temos uma tendência de alta, um canal de alta, na verdade. Essa aqui é a tendência mais exterior, mas nós temos uma outra um pouco mais próxima do preço e que pode ser algo um pouco mais apurado para a gente. Ok? Temos esse canal de alta. Pontos de interesse para essa semana, eu vou entrar no gráfico de 4 horas. Esse ponto que aqui atrás foi um nível bastante importante. Aqui foi resistência, aqui foi resistência. Esse mesmo nível pode vir a funcionar como suporte. E esse nível aqui e esse aqui, que eu vou até trocar a cor, a linha de tendência de alta que está na cor preta e o suporte que está em amarelo, esses são os meus pontos principais de interesse para essa semana. Ok? AUD/USD. No gráfico mensal a gente pode ver como ele está se aproximando dessa zona de suporte. Ok? Não chegou a tocar efetivamente. No gráfico semanal não temos nenhum ponto que possa impedir o preço de continuar caindo, portanto eu diria que principalmente a zona principal de interesse é exatamente essa aqui, em 0,8050, que é o número redondo, e a partir daqui o preço tem uma maior probabilidade de começar a subir, certo? Temos um outro nível, que é esse cara aqui. Aqui foi suporte, e caso ele retorne, ele pode vir a funcionar como resistência no gráfico diário para o AUD/USD. Também temos o EUR/GBP, está se aproximando gradativamente de uma zona de suporte. Olhando para o gráfico diário, podemos observar lateralidade total, aqui na verdade na forma de um triângulo, certo? Se você entende um pouco já de análise gráfica ou price action, você vai entender que isso aqui se trata de um padrão. O triângulo é um padrão de congestão, certo? O mercado se movendo em topos e fundos, que eles estão se apertando, se espremendo de uma certa forma. Topos mais baixos e fundos mais altos formam um triângulo. Portanto, temos duas formas de negociar um triângulo. Pode ser esperando que quando o preço toque aqui ele torne a cair, ou quando ele toque aqui embaixo ele torne a subir, ou aguardando que aconteça o rompimento da resistência ou do suporte do triângulo. Como o preço se aproximou bastante dessa zona de suporte no gráfico semanal, existe uma maior probabilidade de que o preço rompa a resistência e comece a subir. Okay? De qualquer forma, pontos de interesse para essa semana são esses que estão marcados aí no triângulo para o EUR/GBP. Também temos EUR/AUD. A gente pode ver, tivemos aqui esse ombro, cabeça a ombro, certo? Uma retração e depois o rompimento. Esse nível que aqui atrás funcionou como resistência, resistência, aqui funciona como suporte, suporte, suporte. Tivemos toda essa tendência de queda, mas a partir desse padrão, ombro, cabeça, ombro, a partir desse ponto, nós estamos em uma tendência de alta. Uma vez que o preço aqui tem feito topos e fundos cada vez mais altos, deu essa retração, mas ele
claramente retomou a tendência de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, pontos principais de interesse, eu diria que principalmente esse cara aqui, que ele pode vir a servir como suporte caso o preço decida retrair, ou quando o preço retrair, né? Tivemos esse impulso, retração, novo impulso, uma retração pode trazer o preço até aqui. A partir daqui o preço pode começar a subir novamente em um novo impulso do movimento de alta, certo? Buscando aí topos e fundos mais altos e a retomada da tendência de alta no gráfico semanal. Esse é meu ponto principal de interesse. Temos esse nível que foi rompido faz pouco tempo. Aqui atrás funciona como resistência, aqui funciona como suporte, resistência, e aqui ele rompeu esse nível, certo? Mas esse nível aqui é uma retração muito pequena. Eu acredito que é mais provável que ele venha buscar esse nível antes de começar a subir, continuar subindo definitivamente. Também temos Euro JPY no gráfico semanal. Podemos ver claramente, deixa eu entrar aqui no gráfico mensal, temos um nível de interesse que é esse cara aqui. Aqui ele foi suporte, foi suporte, foi suporte e foi suporte novamente. 4 vezes ele foi suporte. Esse mesmo nível pode vir a funcionar como resistência caso o preço toque lá. De qualquer forma, o preço já mostra um padrão aí de indecisão no gráfico mensal, mais conhecido como spinning top. Deixa eu aumentar um pouco mais. Esse candle é um spinning top, ok? Mostrando indecisão entre compradores e vendedores. No gráfico semanal podemos ver a tendência de alta e é possível que ele dê para a gente alguma oportunidade de venda no longo prazo. Pontos de interesse, eu diria que principalmente para quem quer fazer day trade ou oportunidades mais rápidas, esse nível, que foi a mínima dessa semana que acabou, pode vir a servir como uma zona de interesse. Caso aconteça um rompimento desse nível, pode dar para a gente alguma oportunidade de venda. Lembrando que esse vídeo não se trata de forma alguma de sinais, absolutamente nada disso, mas apenas para mostrar para você uma forma clara, direta, objetiva de como analisar o preço em períodos maiores, e essa abordagem também serve para períodos menores, mas como analisar utilizando apenas price action, ok? Sem nenhum indicador, sem mais absolutamente nada a não ser o próprio preço, ok? Também temos GBP/CHF no gráfico semanal. Temos um topo duplo. Aqui foi resistência e aqui também foi resistência, ok? Temos essa linha de tendência de alta. Olha que coisa mais linda. Aqui foi suporte e o preço tocou aqui, imediatamente depois ele subiu. Esses são os meus dois pontos principais de interesse. A gente pode traduzir isso aqui como um canal de alta, ok? Nesse caso, temos uma confluência aqui dessa zona de resistência com essa e a resistência do próprio canal de alta, dando para a gente esse ponto entre as duas resistências. Mas não nos interessa muito agora, apenas o canal acredito que já é o suficiente para a gente ter uma ideia. Como o preço acabou de tocar na resistência do gráfico semanal e começou a cair, existe uma probabilidade que o preço venha a romper essa zona de suporte e buscar topos e fundos cada vez mais baixos. E é basicamente isso o que eu quero prestar atenção essa semana. Portanto, meu ponto principal de interesse, ou onde eu quero basear as minhas negociações, é essa zona que está marcada em amarelo e que também marca a mínima do mês de novembro desse ano. Ok? Caso aconteça o rompimento dessa zona, é possível que nós tenhamos uma inversão de tendência no gráfico semanal e topos e fundos cada vez mais baixos, o que pode gerar várias oportunidades de venda. Também temos o CAD/JPY. Esse aqui é um nível importante, já não há dúvida com relação a isso. Aqui atrás foi resistência extremamente importante, o preço está retornando e esse nível pode gerar alguma forma de decisão dentro do mercado, com certeza vai gerar, seja de continuar a tendência ou seja de inverter. Eu costumo dizer, eu não sei se todos sabem, mas eu gravo vídeos de segunda a sexta-feira para o canal de análises. São vídeos de aproximadamente 20 minutos, onde eu falo das possíveis oportunidades para o dia seguinte. Ok? E nesses vídeos eu sempre falo, tem uma coisa que eu costumo dizer várias e várias vezes, e eu falo isso sempre, eu acredito que é importante.
eu não quero participar do processo de tomada de decisão do mercado, mas eu quero identificar a decisão que o mercado tomou e a partir de então eu tomar as minhas decisões. Okay? Imaginamos aqui que nós temos essa zona como uma zona de resistência. O preço bateu lá em cima e começou a cair. O preço retornou e ele está aqui, nesse ponto. Certo? Deixa eu trocar essa cor. Imaginamos que ele está aqui nesse ponto. Existe apenas duas coisas que podem acontecer. Na verdade, existem três. O preço ele pode retrair a partir dessa zona. Ele pode romper essa zona. Ou ele pode andar de lado. Não existe mais nenhuma opção. Ok? O fato é que toda vez que o preço chega nessa zona, nesse ponto de interseção, nesse ponto aqui de interesse, uma decisão vai ser tomada entre os traders do mercado. Logicamente que essa decisão não se trata de um ligar para o outro e falar, e aí, o que a gente vai fazer? Não. Mas uma decisão no sentido de quem pode mais chora menos. Então, se você vai entrar comprado e a maior parte do dinheiro vai entrar comprado também, você vai ganhar dinheiro, simples assim. Se você vai entrar vendido e a maior parte do dinheiro está interessado em entrar vendido, você vai ganhar dinheiro. O fato é que eu, particularmente, não tomo parte nesse processo de decisão. Ok? Eu costumo dizer isso, eu falo isso várias vezes, que a minha principal função como trader não é a de agir, mas assim de reagir. A minha postura é a de reação dentro do mercado. Ou seja, eu espero que os traders, o pessoal, quem quer que seja, tome a sua decisão e defina o lado para onde eles querem ir. Se o preço começar a cair, a partir do momento que eu identificar que a decisão foi tomada através de price action, claro, sempre, então é onde eu quero começar a procurar pelas minhas oportunidades de venda. Se eu identificar que aconteceu o rompimento, e enfim, o preço começou a subir e deu claros sinais para mim de que existe um claro rompimento, então é onde eu quero começar a procurar pelas minhas oportunidades de compra. Ok? Aí você pode dizer, mas puxa vida, isso diminui muito, porque você poderia estar vendido aqui em cima e você vai acabar vendendo aqui embaixo, por exemplo. Isso, claro, pode diminuir a minha relação risco-recompensa, mas isso aumenta muito a minha taxa de acerto, no sentido de que se eu entrar vendido aqui nesse ponto, eu estou simplesmente jogando na loteria. Pode ser que ele rompa, pode ser que ele caia, ou pode ser que ele ande de lado. E se eu já estou posicionado, não estou negociando de forma alguma. Agora, se eu espero que o preço me dê sinal de que ele vai cair, e então eu vendo, isso sim é negociar, e as minhas chances são muito maiores nesse caso do que eu simplesmente entrar vendido, acreditando que ele vai fazer uma ou outra coisa. Ok? Acredito que essa ideia é importante e eu sempre procuro fazer isso. Então, apenas para sinalizar, eu não tenho ideia do que eu vou fazer quando o preço tocar aqui. Não tenho ideia formada agora. Okay? Quando o preço tocar aqui, imaginamos que ele comece a subir e dê para mim um claro sinal de que ele vai continuar, vai retomar a tendência de alta, e esse nível que aqui atrás funcionou como resistência pode vir a funcionar como suporte novamente. Então é onde eu vou comprar. Ou imaginamos o contrário, que o preço toque aqui e ele rompe esse nível, dando sinais de uma possível inversão de tendência, que talvez ele venha buscar essa zona aqui embaixo. Então é onde eu quero entrar vendido. Ok? Ou seja, quando o preço tocar aqui, eu só sei que eu vou fazer uma coisa, vou esperar que o mercado tome a sua decisão, e assim que eu identificar essa decisão, é quando eu quero entrar comprado ou vendido, qualquer que seja a direção ou a situação. GBP JPY, temos uma situação parecida. Esse nível aqui no gráfico semanal funcionou como resistência, pode vir a funcionar como suporte aqui. Temos vários outros níveis, mas o mais importante é esse aí. Ok? No gráfico diário dá pra gente ver isso também claramente. Aqui atrás, aqui atrás funciona como resistência e pode vir a funcionar como suporte. Esse aqui é meu único ponto de interesse para essa semana. Não quero negociar absolutamente mais nada. Temos alguma resistência um pouco mais para cima, mas eu estou interessado particularmente nesse nível. Rapaz, eu estou particularmente interessado nesse nível aqui. Ok? Bastante claro. Vamos ver o próximo. AUD NZD. Estamos em uma zona de suporte muito importante para esse par.
Opa! Aqui atrás foi suporte, a gente pode ver isso claramente. No gráfico diário já dá para ver. Temos aqui, na verdade, toda uma zona de suporte. O preço caiu muito, formou um topo triplo aqui. E ele rompeu essa zona de suporte e veio buscar esse nível. Ok? Temos um outro nível de suporte, que é esse aqui que está mais para baixo. E exatamente nesse ponto, nesse aspecto, a gente pode ver claramente. Aqui não vai dar para ver. Dá para a gente ver claramente como aqui foi suporte e aqui foi suporte. Portanto, tudo isso cria uma inteira zona de suporte. O preço está exatamente dentro dessa zona de suporte. A partir daí pode ser que ele venha gerar oportunidades de compra. Eu só vou estar minimamente interessado em vender caso aconteça o rompimento dessa zona aqui embaixo. Ok? Mas isso me parece um pouco distante agora. Pontos de interesse para essa semana. Podemos entrar em H4, que eu acredito que vai ficar um pouco melhor a visão. E a gente pode ver, aqui vai ter que ser H1. E a gente pode ver como esse nível, aqui é quinta-feira, aqui é quarta, aqui é quinta e aqui é sexta. Esses pontos foi suporte aqui e aqui foi resistência. E nós temos essa linha de tendência de alta, mais ou menos. Ok? Essa linha de tendência de alta que dá para a gente ver. Pode ser que venha gerar alguma oportunidade de compra no curto, médio prazo, talvez para fazer algum day trade, seja no rompimento da máxima de sexta-feira ou seja no rompimento desse nível. De qualquer forma, eu particularmente prefiro não me envolver muito com esse par nessa situação, a menos que ele mostre um sinal muito claro de compra, mas eu não me sinto muito seguro, então eu vou omito a minha opinião com relação a esse par ao DNZD, até porque esse é um par exótico, ok? É um minor, o spread dele está 9 pips, comparado com a TR 8,5, então não é a melhor situação, existem muitas outras melhores oportunidades. AUD CAD, situação um pouco parecida, temos uma zona de suporte aqui no gráfico semanal. No gráfico diário, a gente pode ver como formou-se aqui uma tendência de queda e o preço vem fazendo topos de fundos cada vez mais baixos. Acabou de tocar nessa zona de suporte, aqui foi suporte e aqui já está funcionando como suporte e pode ser que dê para a gente belas oportunidades de compra. Temos essa linha de tendência de queda externa que está bastante longe do preço e temos também essa outra zona de suporte que agora pode vir a funcionar como resistência. Então, quando o preço se aproximar dessa zona, essa aqui é a minha zona principal de interesse. Deixa eu colocar um triangulinho. Essa aí é a minha zona principal de interesse, principalmente na intersecção entre esses dois pontos. Esse nível que anteriormente aqui foi suporte e aqui também pode funcionar como resistência agora, e a linha de tendência de queda que também pode vir a funcionar como resistência no AUD CAD, ok? Nós também temos o AUD CHF, que também não é um par muito comum. O spread desse carinha aqui terminou em 18 pips, isso falando da FX Pro. Mas temos aqui esse nível de resistência, que funciona como resistência, aqui funciona como resistência também. E temos esse nível de suporte, que pode vir a funcionar como zona de suporte para o AUD CHF durante essa semana, ou, enfim, até o final do mês aí, uma vez que estamos um pouco longe ainda dessa zona de suporte. Olhando para o gráfico diário, a gente pode ver claramente, aqui nós tivemos o ombro, cabeça, ombro, e então a inversão da tendência, ok? Tendência de alta, e agora o preço está caindo novamente para talvez buscar esses níveis de suporte um pouco mais para baixo. Ele rompeu alguns níveis nessa sua caminhada, por se dizer dessa forma. Esse nível aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte, tivemos esse outro nível que também funcionou como suporte, e agora está se dirigindo para esse nível. Como esse é um par não muito negociado, o spread dele geralmente é caro, eu quero negociar exclusivamente caso o preço toque aqui nessa resistência ou caso ele toque aqui nessa zona de suporte. Ok? Em hipótese alguma eu quero negociar em outras situações. Ou seja, esses são os meus pontos principais de interesse para o AUD CHF.
Também temos ao DJPY no gráfico mensal, temos essa linha de tendência de alta, o preço está um pouco longe, temos uma outra linha de tendência de queda que não vou nem desenhar. E para o gráfico semanal a gente pode ver como o preço se aproximou bastante da máxima do ano de 2013 e começou a cair. Ponto principal de interesse, que é o que realmente interessa para a gente aqui nesse vídeo, essa zona que aqui atrás funcionou como resistência, aqui foi resistência, depois funcionou como suporte, e agora o preço aparentemente iniciou o rompimento dessa zona de suporte. Ok? Essa zona de suporte aqui é extremamente importante, e a partir daqui pode acontecer a confirmação do rompimento dessa zona de suporte. Se isso de fato acontecer, coisa que no meu ponto de vista ainda não aconteceu, mas se isso de fato acontecer, pode ser que dê belas oportunidades de venda no curto e no médio prazo para o AUD-JPY. Ok? Então, nós já temos o início do rompimento. Eu negocio, ou procuro negociar rompimento sempre da seguinte forma: rompimento com confirmação. Não me interessa um falso rompimento, logicamente eu não quero entrar nessa situação, mas uma vez que o rompimento estiver confirmado, aí é quando eu quero negociar. Vamos ver o próximo, CHF-JPY. Estamos na máxima histórica de todos os tempos para o CHF-JPY, ok? Pelo menos a informação não nos dá, pode ser que tenha algum outro nível, mas acredito que provavelmente não. Estamos na máxima histórica do CHF-JPY desde 93 até 2014, esse é o nível mais alto que o preço chegou, foi exatamente a semana passada. A tendência está gritantemente, não sei se existe isso, mas enfim, está absurdamente bem definida de alta. Não temos pontos de parâmetros para a gente se basear em uma possível zona de resistência, ou seja, o preço nunca esteve tão alto, então nós não sabemos até onde o preço pode ir, uma vez que não existe um ponto de referência lá em cima que possa segurar o preço. É diferente, por exemplo, quando nós estamos negociando, imaginamos que o preço está agora subindo, ok? Nós sabemos que existe essa resistência aqui que pode segurar o preço. Então a partir daqui pode ser, temos um ponto de referência que historicamente já funcionou como resistência e pode vir a funcionar como resistência novamente. Se o preço romper essa máxima e começar a fazer outra máxima lá em cima, nós simplesmente não temos mais nada, não temos uma resistência aqui, ok? E o que então, portanto, nos falta um ponto de referência. Nesse caso, é exatamente essa a situação do CHF-JPY. Como existem muitos pares, inclusive mais barato, o spread desse par agora está em 15 pips, eu particularmente deixo esse par de fora, não estou minimamente interessado em negociar esse par, em hipótese alguma, na situação que ele está. Se ele inverter a tendência, vamos voltar aqui para o gráfico mensal, se ele inverter a tendência e começar a cair, formar uma tendência de queda, então nós temos aqui essa zona que foi suporte, aqui atrás funciona como resistência, pode funcionar como suporte, e diversos outros níveis que podem servir como parâmetro ou referência para a gente, mas nessa tendência de alta eu estou totalmente fora desse par. Ok? Temos Euro, NZD, todo um rasgo aqui, né? Aqui foi 2008, 2009, todo esse spike para cima e depois para baixo, e agora estamos praticamente em um período de lateralidade se olharmos para o gráfico mensal. Se nós olharmos para o gráfico semanal, nós vemos exatamente a mesma coisa, logicamente, afinal se trata do mesmo par. Temos alguns níveis de interesse, essa linha de tendência de alta, ok? Claramente funcionando aí como suporte, dá para a gente ver um pouco mais de perto. E temos também essa outra linha de tendência de queda funcionando como resistência. Existe uma enorme probabilidade de, quando o preço se aproximar ou tocar nessa zona de suporte e de resistência desse triângulo, existe uma grande probabilidade que ele venha segurar o preço. E é basicamente nisso que eu estou interessado ao longo dessa semana, ok? Que ele toque ou na resistência, deixa eu marcar, ou na resistência ou na zona de suporte, é onde eu quero procurar pelas minhas oportunidades de compra ou de venda nesse par. EuroCAD, temos uma situação muito interessante. No gráfico mensal a gente pode observar que tivemos todo esse movimento de alta, uma retração,
Esse nível que aqui atrás funcionou como resistência, funcionou como suporte, tivemos um falso rompimento desse nível. No gráfico mensal vai dar para ver melhor, semanal melhor, dizendo aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e o preço iniciou o rompimento dessa zona de suporte, mas não conseguiu romper, pelo menos não de momento, e o preço retornou para cima da zona de suporte. Portanto, existe uma probabilidade de que o preço retome essa tendência de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Ok? Pontos de interesse para essa semana, que é o que realmente interessa para a gente. Deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui é o meu ponto principal de interesse, sendo a máxima do mês de outubro. Meu ponto principal é que pode vir a gerar alguma oportunidade de compra ou de venda. Ou seja, essa resistência, se o preço tocar aqui e começar a cair, pode dar oportunidade de venda, logicamente. Se o preço tocar e romper, pode dar oportunidade de compra. Ok? Mas a decisão mais importante com relação a esse par, acredito eu que será tomada nessa zona marcada em amarelo, por isso que se chama ponto de interesse. Também temos o CAD-CHF, no gráfico mensal não temos praticamente nada muito relevante. Olhando para o gráfico semanal, temos essa linha de tendência de queda. O preço acabou de tocar nessa linha e começou a cair. E no gráfico de... Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. No gráfico diário dá pra gente ver, deixa eu aproximar. Ficou melhor. No gráfico diário a gente pode ver como o preço se aproximou bastante e começou a cair. Ok? Ponto principal de interesse, uma vez que... Vamos ver o seguinte. Nós tivemos, ou temos essa linha, essa tendência de alta. Ok? Topos e fundos cada vez mais altos. E a partir de aqui, em algum momento, o mercado começa a andar de forma lateral. Isso é mais ou menos como quando você joga uma pedra para cima. Certo? Você joga uma pedra para cima, imaginamos que aqui esteja você. Lá vou eu e meus desenhos, né? E você joga uma pedra para cima. Ela sobe, em algum momento ela para de subir, ela vai perdendo a força e ela começa a cair até que ela caia novamente. Certo? Isso aqui, logicamente, é o mais fiel possível que se pode desenhar da trajetória de uma pedra. Ou não, né? Mas enfim, a ideia do preço funciona exatamente da mesma forma. Ok? De alguma forma houve uma força compradora que jogou o preço para cima e ele começou a fazer essa trajetória que a gente pode ver. Ele foi perdendo a força, se aproximou dessa zona de resistência e a partir daqui ele começou a cair. Existe uma enorme probabilidade de que a partir desse ponto o preço caia mais. Exatamente por isso, essa aqui é a minha zona principal de interesse para o CAD-CHF essa semana. Esse nível aqui foi suporte, pode vir a funcionar como suporte ou ele pode vir a funcionar como resistência se nós tivermos aqui o rompimento e o preço voltar para testar esse nível e dar oportunidade de venda para a gente. Certo? Preste bastante atenção nesse nível. Mas o mais importante aqui não é o nível em si, mas sim o conceito por trás dessa ideia. Quando você vê o preço subindo, em algum momento ele começar a perder a força e entrar em lateralidade, espere que em algum momento ele vai começar a cair, provavelmente, porque ele faz a trajetória mais ou menos como a da pedra do exemplo que eu desenhei. Nós também temos NZD-JPY, no gráfico mensal está se aproximando da zona de resistência em 97,50. No gráfico semanal a gente pode ver como temos uma tendência de alta muito bem estabelecida. O preço acabou de se aproximar ou tocar nessa zona de resistência. Ele iniciou o rompimento dessa zona de resistência. E no gráfico diário temos uma situação bastante interessante, com topos de fundos cada vez mais altos, uma breve lateralidade, depois a retomada da tendência. Eu particularmente estou um pouco receoso com relação aos pares que tem o Yen, pelo fato de que a gente pode ver claramente o gráfico tem feito esse movimento de alta desde 2012, praticamente sem uma retração muito importante. O USD-JPY está em uma situação incrivelmente em tendência de alta. Ok? Olhando então para o preço,
é como eu digo sempre, existem muitas outras oportunidades. De qualquer forma, se for de seu interesse negociar esse par, esse nível aqui ele pode ser um nível bastante importante, mas eu particularmente não tenho interesse nesse par NZD-JPY. O spread dele está bastante alto, 10 pips, mas ainda assim pode ser que gere algumas oportunidades. Se você tiver interesse, preste atenção nesse nível. Aqui foi resistência, e esse mesmo nível pode vir a funcionar como suporte caso o preço decida retrair e tocar aqui. De qualquer forma, isso aqui não se trata de forma alguma de um sinal de compra ou nada disso, mas sim para você entender como pode ser feita a análise de price action de forma extremamente clara e objetiva. Ok? NZD-USD. Olha novamente a trajetória da pedra. Isso aqui está muito legal. No gráfico mensal, tivemos em algum momento por aqui, alguém jogou a pedra para cima, ela iniciou seu movimento de alta, e ela foi perdendo força gradativamente e entrou nesse movimento de lateralidade. Qual é o movimento que nós podemos esperar que aconteça em seguida, no longo prazo, uma vez que a gente está falando do gráfico mensal? Não espere isso para amanhã, ok? Mas existe uma grande probabilidade que ele comece a cair lentamente, até vir buscar essa zona de suporte de onde ele saiu, ok? Isso no gráfico mensal. Se nós olharmos para o gráfico semanal, a gente pode ver claramente o conceito de lateralidade entre esses níveis de suporte e resistência mais ou menos do mesmo nível. Aqui foi resistência, foi suporte, aqui um outro nível de suporte um pouco mais para cima, e que pode dar para a gente oportunidades de compra ou de venda, certo? O que realmente interessa para a gente são os níveis de interesse para essa semana. Temos esse nível que aqui atrás funcionou como resistência. Caso o preço consiga ou decida subir até lá em cima para tocar aqui, esse aqui é um nível de interesse. Também temos a outra situação, nesse nível aqui, que também é um nível de interesse. Ok? Estamos entre essa zona de suporte, que aqui atrás funcionou como suporte, aqui também funcionou como suporte, e esse nível que aqui funcionou como resistência, e pode vir a funcionar como resistência novamente. Esses são os meus pontos de interesse para o NZD-USD, e acredito que as mais importantes decisões com relação a esse par serão tomadas por volta desses níveis que são extremamente claros. Ok? GBP-AUD, deixa eu diminuir um pouco. A gente pode ver claramente como esse nível no gráfico mensal funcionou como suporte. Olha só que coisa legal. Aqui foi suporte, aqui foi resistência, e aqui pode vir a funcionar como resistência novamente, ou pode vir a funcionar como suporte caso o preço consiga romper. Esse é um nível de suporte extremamente importante do próprio gráfico semanal, mensal, desculpa. Então é um nível extremamente óbvio, claro, certo? Então preste atenção nesse nível ao longo dessa semana se você tiver interesse em negociar esse par. No gráfico diário a gente pode ver como isso se traduz em um topo duplo. Aqui foi resistência e aqui resistência, pode vir a funcionar novamente. Portanto, esse é o meu único ponto de interesse para essa semana. Se essa semana, ou talvez a próxima, ou enfim, quem sabe, pode ser que leve alguns dias, mas se a partir desse ponto o preço começar a cair, mostrar sinal de fraqueza, eu pretendo entrar vendido assim que eu identificar a oportunidade, ok? Ou pode ser que aconteça o rompimento desse nível, e então esse nível que aqui atrás funcionou como resistência pode vir a funcionar como suporte, dando para a gente oportunidades de compra. Também temos GBP-CAD no gráfico mensal. Não temos mais informações, mas parece que aqui atrás funcionou como suporte, mas enfim, não está muito preciso, então deixa quieto. No gráfico semanal a gente pode ver impulso extremamente importante, uma retração. O preço pode retomar sua tendência de alta, mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Aqui tivemos esse canal de queda, ok, que durante um tempo funcionou legal. Depois ele se inclinou e veio aqui. Ponto principal de interesse para essa semana, onde pode acontecer tomadas de decisões, acredito que esse cara aqui. A máxima do mês de outubro, que coincide com a máxima do mês de novembro, mais ou menos. Aqui foi resistência, e o preço tocando aqui pode dar para a gente oportunidade de compra
ou de venda. De qualquer forma, essa zona em amarelo é a minha zona principal de interesse e é aí onde eu pretendo basear as minhas negociações para esse par por GBP-CAD. Para você que viu o capítulo 1 do curso de Forex Diário FX Online, você vai ver que eu falo muito a respeito de médias móveis, as médias de 30, de 50 e 100 períodos como uma forma de identificar tendências. Ok? Pode ser que você não se interesse muito nos períodos maiores, uma vez que grande parte das pessoas não gosta dos períodos maiores. Eu particularmente gosto, tenho bastante afinidade e eu gosto de negociar nos períodos maiores. Mas existe uma grande probabilidade que você não goste, certo? Então imagine, por exemplo, isso aqui é uma aplicação prática de como você pode fazer tudo isso que eu estou falando desse vídeo. Você marca esse nível de interesse no gráfico diário. Essa aqui foi a máxima do mês de novembro e aqui foi a máxima do mês de outubro. Imaginemos que o preço toque aqui. O que você vai fazer? Você não quer negociar no gráfico diário. Muito bem, você pode entrar no gráfico de uma hora. Ok? Você pode entrar no gráfico de uma hora e esperar que a partir do toque nesse ponto se forme uma tendência de queda pelas médias móveis. Aqui a média de 30, de 50 e de 100 períodos e o preço comece a fazer o zigue-zague de acordo com as médias móveis. Certo? Mais ou menos a situação como nós temos aqui. Deixa eu colocar os indicadores que vai ficar mais fácil de você. Vamos fazer diferente. Ok, aí está o template das médias móveis. Ok? Aqui nós tivemos uma bela oportunidade e aqui nós tivemos outra bela oportunidade pelas médias móveis de 30, de 50 e de 100 períodos. Como nós temos uma resistência no gráfico diário, que coincide com o número redondo, você pode esperar que o preço toque lá. Imaginamos o preço continua subindo, toca aqui e a partir daqui ele começa a cair e então as médias formam uma tendência de queda e você pode negociar a tendência de queda no gráfico de uma hora. Tudo isso com base em uma resistência do gráfico diário. Olha que coisa mais linda. O que você não pode é continuar comprando aqui. Imaginamos, nós temos essa tendência de alta que ela está intacta. Okay? Essa tendência aqui no gráfico de uma hora ela está intacta, está funcionando perfeitamente. O que você não pode é querer comprar contra essa resistência de forma alguma. Nós temos uma resistência no gráfico de uma hora, você não pode entrar. Desculpa, de novo. Temos uma resistência no gráfico diário e você tem uma tendência de alta no gráfico de uma hora. Não é aconselhável, não é isso que eu explico, que eu ensino no curso, que você deva comprar baseado na tendência de uma hora contra essa resistência do gráfico diário. Mas você pode esperar que o preço toque na resistência do gráfico diário e a partir daqui forme uma tendência de queda no gráfico de uma hora e perfeitamente plausível. Ok? Inclusive essa é uma das principais formas de negociação que eu gosto. Esperar que o preço toque uma zona de resistência ou de suporte e forme uma tendência de alta ou de queda em um período menor. Voltando ao template, aqui nós temos aí essa zona de resistência e esse é o meu ponto principal de interesse. Só para casar as ideias, imaginamos que o preço toque aqui e ele começa a cair e no gráfico de uma hora ele forma uma tendência de queda. Então, maravilhoso, você pode negociar essa tendência de queda no gráfico de uma hora. Ok? GBP NZD, lateralidade total no gráfico mensal e até no gráfico semanal, que dá para a gente ver perfeitamente. Temos resistência, formou um topo duplo, temos linha de tendência de alta, que a gente pode ver aqui, formando um triângulo de alta. Certo? Pontos de interesse para essa semana, não tem dúvida com relação a esse nível que aqui atrás foi suporte, caso o preço toque e decida subir. Temos um nível de suporte horizontal, que é esse cara aqui. Portanto, esse é meu principal nível de suporte ou de interesse para essa semana e a partir daí onde eu quero buscar pelas minhas principais oportunidades. Lembrando que isso vai estar em concordância com a tendência de alta ou a linha de tendência de alta do gráfico semanal. Certo? Temos a linha de tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico diário, isso coincide com essa zona de suporte no gráfico diário. Se o preço tocar aqui, esse aqui é um nível de interesse bastante importante para o GBP NZD.
Também temos NZD-CAD no gráfico mensal. Essa resistência teve um falso rompimento, ok? Falso rompimento aqui, o preço retornou. Tecnicamente a tendência ainda é de alta, que vai dar para ver melhor no gráfico semanal. O preço não chegou a tocar pela segunda vez na linha de tendência de alta, mas se aproximou bastante, isso no gráfico semanal. E no gráfico diário, o ponto principal de interesse é essa resistência que tem segurado o preço diversas vezes e cujo rompimento, cujo toque nessa resistência pode vir a funcionar como um nível de interesse. Aqui foi resistência e aqui pode vir a funcionar como resistência, ainda não sabemos. Se o preço der sinal de rompimento, eu quero comprar. Se o preço der sinal de retração, eu quero entrar vendido. De qualquer forma, o ponto principal de interesse para esse par é exatamente esse aqui, onde forma um topo duplo, ok? Não aqui no meio, que estamos longe da resistência e longe do suporte, mas aqui em cima, onde o preço está bastante próximo. E temos o NZD-CHF no gráfico mensal, a gente pode observar. Temos aqui essa linha de tendência de queda. Temos essa linha de tendência de alta, formando um triângulo para a gente no gráfico semanal, certo? No gráfico diário, a gente pode ver como o preço está se aproximando aí mais ou menos dessa zona de suporte, e esse aqui é o meu nível principal de interesse para essa semana, marcando a mínima do mês de dezembro, que coincide também com a mínima do mês de outubro e do mês de novembro. Aqui a mínima do mês de outubro, aqui a mínima do mês de novembro e até o momento a mínima do mês de dezembro. Se o preço tocar aqui, esse nível é um nível de tomada de decisão para o NZD-CHF. Certo? Bom, falei de muitos pares, de vários conceitos que eu acredito que são importantes, e são importantes de fato. Eu uso todos esses conceitos que eu falei para vocês. E o vídeo ficou bastante longo, 52 minutos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, mande no Facebook, favorite, se inscreva-se no canal. Você não tem absolutamente nada a perder, muito pelo contrário. Vídeos como esse são feitos de tempo em tempo, onde eu faço uma análise minuciosa a respeito dos pares, certo? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, o meu e-mail também está na descrição desse vídeo. Pode me contatar quando você quiser. A descrição de vários cursos, eu tenho atualmente 4 cursos a respeito de Forex, onde eu ensino não somente essas estratégias, mas muitas outras, relacionado a price action, relacionado a gerenciamento de risco, Fibonacci e muitos outros conceitos que são extremamente importantes e que são úteis, que devem ser aplicados no dia a dia, uma vez que sem os conceitos, acredito eu, que é totalmente impossível ganhar dinheiro no mercado, certo? Eu tive a oportunidade de conhecer o mercado Forex em 2009. E durante 2009 até 2011, mais ou menos, eu fiz vários cursos. Em 2011 eu criei o blog de Forex, diariofxonline.blogspot.com. Ainda em 2011 eu lancei meu primeiro curso de Forex, que eu costumo dizer isso, que é o curso mais completo que eu tenho, porque nele eu falo absolutamente de tudo. Tudo que você precisa entender, saber para negociar de forma eficiente, você pode encontrar nesse curso, ok? De qualquer forma, o objetivo final dessa mensagem não é dizer para você, falar a respeito de curso, qualquer coisa desse gênero, mas sim que esse negócio é um negócio de maior possibilidade, de maior oportunidade do planeta. Não existe nenhuma profissão, absolutamente nada, que seja capaz de dar maior possibilidade de ganhos financeiros do que esse. Ok? Isso não é de forma alguma uma promessa. Não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro, absolutamente nada disso. Eu estou dizendo que a possibilidade, a oportunidade é realmente muito grande. E o mercado, eu costumo dizer que o mercado tem dono. Ok? Apesar de contrariar muita gente que diz que não, com certeza, algo tão rentável, tão lucrativo, com tantas possibilidades e oportunidades, com certeza não ficaria à mercê de qualquer um que chegasse e quisesse tomar posse dele. Para isso, para que você possa negociar de forma efetiva, para que você possa ser lucrativo dentro do mercado,
É preciso preparação. Você decide ser um médico, você não pode simplesmente entrar numa sala de cirurgia e querer fazer um transplante do coração em uma pessoa. Ok? Isso não faz sentido. Você vai ter que estudar no mínimo 5 anos, depois mais residência, enfim, milhares e milhares de reais que você vai ter que investir para que você se torne um médico. Logicamente não se trata apenas de dinheiro, mas se trata também do prazer de salvar uma vida e etc. Para ser trader, não é suficiente você abrir uma conta, depositar um dinheiro, aprender meia dúzia de coisas e começar a negociar. Isso simplesmente não funciona dessa forma. Okay? Existe todo um conjunto de regras, um conjunto de conhecimento que é necessário não somente a respeito do mercado, mas a respeito de si mesmo. A evolução como pessoa é parte essencial do processo de você se tornar um trader consistente e lucrativo. Certo? Acredito, e eu tenho plena certeza disso, de que existe muito a ser aprendido e estudado, não somente a respeito do mercado, mas a respeito da própria natureza humana e a respeito de você e de mim mesmo, de cada um de nós. E nesse sentido, eu posso de alguma forma te oferecer alguma ajuda. Ok? Nesse sentido, entre no meu blog, você vai encontrar aí na descrição desse vídeo, e coloque nos seus favoritos, inscreva-se ao canal, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E material de altíssima qualidade, de vez em quando eu vou postar alguma coisa e você vai poder participar de forma gratuita, com certeza. Certo? Um grande abraço a todos, fique com Deus. Se tiver alguma dúvida pode me contatar, será um prazer responder você. Um abraço, fique com Deus e até mais.